Olá, bom dia. Vocês que estão aqui me acompanhando. Eh, Esse é o meu compromisso com vocês. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu tenho uma aula relevante sobre autismo, trazendo temas que podem auxiliá-los no dia a dia, né, das famílias com crianças autistas. Tem até profissionais que me acompanham aqui e me relatam que essa aula está acrescentando naturalidade ao ensino da criança, né, que eles atendem. É, Seja bem-vindo também hoje a galera da Força Aérea Brasileira, da FAB, hoje é dia do especialista. Parabéns para vocês que fazem toda a diferença aí na nossa Força Aérea. Bom dia para você que está chegando aqui hoje, seja bem-vindo. Enfim, para quem não me conhece, meu nome é Daniela. Então, eu sou mãe de uma criança autista, hoje está com 8 anos de idade, né? Sou terapeuta certificada em modelo de prevenção precoce, o SDM. A minha trajetória se iniciou com o diagnóstico do meu filho autista. E em 2018, para 19, eu estava suspeitando do, do, do autismo do meu filho. Eu já era psicóloga, né? Porém não atuava, não atuava na área clínica. Eu era psicóloga organizacional. E meu coração, né, e a minha profissão, que a gente estuda autismo na universidade, já estava bem claro que meu filho era autista. E eu fui procurar modelos de intervenção que pudessem auxiliar meu filho. Em 2019, a gente teve o diagnóstico bem cedo, por sinal, ele tinha completado 10 anos de idade. Foi quando eu descobri meu tempo de intervenção precoce. Comecei a estudar o modelo, comecei a aplicar o modelo sob supervisão. Fiz vários cursos até me tornar terapeuta certificada do Brasil. No Brasil, nós temos em média 100 pessoas certificadas, e eu sou uma delas, graças ao meu filho, né? E as pessoas que começaram a me acompanhar na época, porque tão rapidamente começaram a aparecer outras mães, né, que me solicitando que eu aplicasse o modelo Denver de opção precoce com a criança. Né? E na época, a primeira mãe que apareceu, eu falei, olha, eu só apliquei com meu filho, eu preciso de supervisão. E ela me deu confiança de dizer, não, você vai ficar com a minha filha e vai se tornar supervisora. E assim estou aqui, gente. Foi um cliente, dois, três, quando eu vi, eu já tinha um espaço clínico aqui em Pirassununga. Hoje a gente recebe muitas crianças aqui para intervenção precoce. E eu também, nesse período todo, me capacitei também em aba, né, para reconhecimento comportamental. Sigo estudando outros modelos, estou em outras formações, entre elas o PRT, e tenho ajudado outras famílias. Esse projeto dessa aula hoje, ele surgiu inicialmente no projeto social, seriam palestras aqui na cidade, onde eu gostaria de capacitar as famílias que não tivessem acesso, né, essa é a minha clínica, porque tem muitas pessoas aí que não têm acesso ao conhecimento, realmente uma instrução que faça diferença. Foi quando, né, eu comecei fazendo algumas palestras gratuitas, e hoje eu vi a necessidade, né, devido ao custo que é a gente arrumar um local, organizar a estrutura, que isso seria mais abrangente, eu ia conseguir atingir mais pessoas fazendo no online, né? Feito toda quarta, uma aula para vocês. Então, a proposta dessa aula de hoje, inclusive, ele surgiu a partir de clientes que eu atendo online. Eu tenho clientes em São Paulo, até fora do Brasil, e é um desafio treinar uma pessoa, auxiliar um cliente que está online, porém não é impossível. A minha história começa lá na pandemia, né? Eu recebia supervisões do modelo de investigação precoce de forma online. Não tinha, né, as clínicas fechadas, até aqui, inclusive, em Pirassununga, não tinha modelo dentro. Eu fui atrás, né, de onde tinha esse modelo para eu me capacitar e ajudar meu filho na época. Eu recebi tudo online. E eu consegui desenvolver para o meu filho. Assim como você também vai conseguir desenvolver o seu. Siga esse canal, participe das aulas. E muitas das dicas aqui
serve para o seu filho, serve para a tua casa, você que está passando aí uma dificuldade, e eu tenho trazido vários temas, várias dificuldades com base nas dúvidas das famílias. Então, essa aula de hoje é com base em uma família que eu atendo, né? Eu falei que hoje eu ia fazer os objetivos dele, e filmando essa aula para ele, muitos de vocês já aproveitam, porque as crianças têm muitas dificuldades parecidas, tá? E essa aula foi o seguinte, eu comecei a filmar para um amigo de Campo Grande para auxiliá-lo, né, a desenvolver a criança dele. E compartilhei com outros clientes. E eles me deram um feedback, nossa, muito legal, assim eu consigo aplicar com minha criança, fica mais visual. Por isso que eu estou aqui no chão, tá? E eu tenho minha criança fictícia aqui para me auxiliar, para mostrar para vocês como se envolver. O perfil da criança de hoje, ele é um menino que ele não tem repertório de brincadeiras, ele pouco olhava para os pais, tá? Ele não tinha muito contato visual, pouca interação social, não tinha o brincar funcional, assim, não sabia o que fazer com os objetos. E nós temos que desenvolver habilidades muito básicas para essa criança, para que ele chegue à fala, que ele chegue à interação social, que ele queira interagir com o adulto e aprender com a gente, né? Eu fiz a avaliação, fiz o plano de intervenção para ele, qual vou compartilhar com vocês agora, tá? E claro que ele estará acompanhando essa aula também para ver como é que desenvolve esses objetivos, tá certo? Eu já fiz alguns, esse já é o segundo plano para a criança, então nós já atingimos com que essa criança olhe nos olhos, né, atenda ao nome, ele está, vamos dizer, no meio do caminho, então ele consegue olhar para os pais algumas vezes, outras não. Então ele ainda não generalizou essa habilidade. Nós temos que continuar executando e estimulando essa habilidade. Então, vou iniciar por ela, o que é o objetivo que ele está em aquisição, né? Então, essa criança, ela está brincando com essas peças. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vai criar isso funcionando aqui. Eu vou fazer isso sempre, tá, pessoal? Uma dúvida que sempre aparece aqui na clínica, todo mundo quer. Me faz essa pergunta. Como que eu posso olhar para meus olhos? É muito frequente, chama a criança, chama o Joaquim, Joaquim, nada do Joaquim, né? Joaquim, eu já não sei se quando isso foi minha tua bem. Mas vamos lá, ele está montando aqui, está montando e acabou. Só que eu tenho um planejamento de ter essas peças, eu vou fazer o bolso antes, geralmente deixo, sempre uso com bolso, para que eu possa deixar as peças, porque depois que a criança gosta, é um planejamento que eu faço antes de estimular a minha criança. Então, eu sei que eu preciso né, atender ao chamado pelo nome, toda chamada pelo nome. E aí acabou. Aí eu vou falar, estou aqui com a pet sempre, Joaquim, Joaquim, quando ele me olha, ah, peraí. Às vezes a criança não olha direito pelo seu rosto, tá? Pode usar papéis. Então, pode ser versículo de início. Eu entrego, eu peço nas primeiras vezes que ele está olhando para a peça, pode ser aqui. E depois eu vou subindo, né? Conforme a criança vai vencendo essa habilidade para ele pegar. Então, ele está montando aqui, acabou, né? Estou aqui, pode ter ele olha, eu entrego. Isso vale para o dia a dia. Não é só na hora da brincadeira. Então, isso acontece quando você está na sala e ele quer, e você tem algo que ele gosta, né, em mãos. Isso acontece na cozinha, você está com um pão, alguma coisa que ele gosta, você chama ele e entrega o item que ele gosta. Para fazer esse objetivo, você tem que fazer uma lista das coisas que a criança mais fez. Né, observar a sua criança, para que no dia a dia você veja essa oportunidade acontecer. Você vê que a criança ali, ela está precisando de uma coisa e você sabe que ela está procurando. Você passa a ser a fonte do que ela mais gosta. Você vai variar a sua presença às coisas que a criança gosta. E o nome dela, principalmente, vai ganhar todos.
conforme essa habilidade vai sendo adquirida ao longo do tempo, não vai precisar mais que eu tenha sempre alguma coisa para entregar para a criança. Tudo dela já associou responder ao nome, tá certo? Vou para outro objetivo que eu trabalhei, estou trabalhando com esse cliente. Por quê? Para chegar à fala, gente, é um processo complexo. Entre as habilidades pré-requisitos que nós precisamos para a fala acontecer, é a consciência corporal. Por quê? Nossa entrada aqui é auditiva, mas a saída é motora. Então, eu estou sempre estimulando essa consciência corporal. Até porque o modelo de hipertensão precoce é um modelo abrangente. Ele engloba todas as áreas de desenvolvimento infantil. E quando eu vejo uma criança aqui, eu não vejo só o que ela não tem de fala, o que ela não tem de jogo, mas tudo. Que marcos motores ela já apresentou, né? Que ela já faz em termos de imitação? Ela consegue imitar movimentos corporais? Né? E para imitar movimento corporal, por exemplo, eu tenho que ter noção, se eu estou batendo palma, qual que é a minha mão? Me bate as mãos. Qual que é a mão? Eu tenho que ter consciência que isso é minha mão. Então, eu estou trabalhando isso com a criança. E essa criança, especificamente, ela já sabe é, que, que, que são as mãos dela, né? E eu quero mais consciência corporal, então coloquei esse objetivo nessa análise clínica, porque eu também quero, em alguma ocasião, que é apontar, né, para a parte do corpo, se as crianças sentir dor, em algum momento ela saber onde está a dor, né? As crianças também estão trabalhando no apontar coisas, para pedidos e para apontar partes do corpo. Ele já ganhou o apontar para pedir, e agora a gente está trabalhando parte do corpo. Como eu faço isso? Por várias vezes, né, eu vou estar mostrando para minha criança as partes do corpo. Então, o braço, barriga, né, quando, principalmente na hora do banho, é uma excelente oportunidade de você ensinar para a criança. Né? A gente pode passar o giz de banho no braço aqui e falar, ó, lavar o braço, o braço, né? Mostrando esse braço para ela. Aí você pode riscar no giz de banho aqui ou fazer uma espuma, né? Para mostrar, lava a barriga, na hora da troca de fraldas, né? Muita gente na criança lá, e o pé, tirar o pé, espera essa criança, nossa, vamos mostrar as partes do corpo. Isso acontece naturalmente no dia a dia, tá? Então, o objetivo de a gente apontar partes do corpo, ele é muito importante na função depois de identificar onde está doendo e também essa consciência corporal como um todo que eu vou precisar para falar, né? Preciso dessa consciência para falar. Então, eu posso fazer isso nele, né? Eu vou treinar várias vezes para a criança, né? Cabeça, ombro, aí eu pergunto, cadê seu pé? Né? Não tive essa criança a participar dessa brincadeira mostrando parte do corpo. Tem várias, né? E o outro objetivo que eu passei para ele, né, além de mostrar, é nele mostrar na imagem. Eu tenho um material bem legal aqui na clínica, trabalho muito com as coisas. Né? Grande, ó. Então, eu vou brincando aqui. Ah, olha o menino, a barriga. Né? Eu mostro aqui no menino, pergunto, cadê a sua barriga? Para a criança mostrar nela, às vezes a criança não tem essa noção, aí eu ajudo, né? Eu toco na barriga da criança, aqui, sua barriga, né? E aí a criança diz, olha, isso é muito bem, sua barriga. E tenta mostrar, e eu valido, sim, tá? Muito importante esse objetivo. Gente, eu vou estar sempre explicando para que serve cada coisa. E o quão importante são essas habilidades que são pré-requisitos para o nosso objetivo final. É ele falar, entre outras condições mais avançadas. Até mesmo para crianças que têm transtornos motores de fala, o apontar é muito importante. Porque se eu vou utilizar uma comunicação alternativa, aumentativa, para auxiliar a criança, ela tem que saber apontar. Né? Para a gente usar um tablet, né, os cards, o caderno, que seja, ele precisa no mínimo apontar. Que é um motor aí
facilitando a comunicação da minha criança. No modelo DEIVA de intervenção precoce, a comunicação aumentativa, alternativa aumentativa, não é uma de primeira escolha. Com base na análise clínica, a gente pode estar utilizando ela, principalmente agora que nosso modelo ele passou por uma atualização, nós temos esse viés, caso a criança não evolua, né, a gente está inserindo também, além de prompt, né, que são as ajudas físicas, também a comunicação alternativa aumentativa, que nada mais é que ter as figuras, a organização, né, isso tem no aplicativo, a criança contar o que ela quer, e ela precisa desse gesto motor, né, ela precisa pelo menos colocar a mãozinha ali para gerar a fala, caso as crianças são muito graves, tem esse recurso. Mas vamos seguir com o nosso objetivo. Passei para essa criança, do meu cliente também, brincadeiras com música, para ele limpar gesto motor. Vamos supor que a gente está brincando aqui de cantar o parabéns, tá? Parabéns para você. E aí, se a criança não inicia de imediato, que é outra coisa, a gente tem que descobrir se ela gosta dessa música, as músicas que ela gosta. Eu posso convidar. Vamos fazer palma, bate palma. Ou bate a mão. Tem que entender o seu comando, tá? Eu acho que bate a mão fica mais fácil para a criança entender esse momento. Bate as mãos. E aí, se ela está interessada nessa música, ela está me olhando, às vezes eu posso dar uma ajuda, né? Se ela está interessada, eu mostrar para ela. E aí eu tenho que validar. Mesmo ajudando ela nesse comportamento, eu dei uma pista do que tem que ser feito, né? Uma instrução, ajudei ela a cumprir. Ele tem que validar isso, e aí continua, em vez de só faz sozinha, eu tenho que fazer isso várias vezes, até que essa criança fique fazendo isso de forma independente. Então, as primeiras eu posso dar uma ajuda, depois eu vou retirando essa ajuda, eu dou um toquezinho aqui, né? É só para lembrar, né? E ela vai fazer sozinha. Vocês estão vendo, gente, ó, né? Nas primeiras eu podia até fazer assim, eu sinto só um toquezinho, ela lembra e continua a fazer. Né? É muito importante, né, esse tipo de objetivo também, pensando no planejamento motor, pensando no social. Né? A criança, ela tem que ter esse social ganho, esse planejamento motor das ações, para que chegue a nossa fala. Quando o meu cliente ainda que não é verbal, lembra que não tem. Não tem muito repertório de fala, ele está começando agora, tá? A sua criança, de repente, se você deixa sua dúvida aqui, eu posso estar fazendo o objetivo para a sua criança. Interage aqui no vídeo, deixa lá no meu Instagram, eu posso estar filmando o objetivo da sua criança, tá certo? Eu coloquei também o objetivo do meu cliente bem social, que é dar tchau quando o pai ou a mãe está indo trabalhar, né? O tchau é muito social. A gente não dá tchau para objetos, né? Eu não dou tchau para o carrinho para embora, eu dou tchau para pessoas. Então, é um objetivo que ele é social. Então, eu passei duas coisas para essa família. Né? Quando a mãe está para sair, o pai vai lá junto pela porta e a mãe dá tchau para a criança. Tchau, Joaquim. E o pai fica do lado. Tchau para mim. Tchau. E tá olhando, a gente tem que garantir, né? Essa criança está interessada nisso, tá? Porque é outra coisa. As crianças não têm percepção que a mãe está saindo. Tá? De forma desse meu cliente específico, ele sabe quando a mãe está saindo. Então, o objetivo dele é dar tchau com a mãozinha. Daí o pai vai estar aqui, tchau. Se ele não fez sozinho aqui com a mão, com a mãozinha, se ele não fez, aí o pai tem que pegar um canudinho comigo. Dá tchau para minha mãe. Né? E lembrar. E esse ele dá tchau, mãe, lá do outro lado. Isso, tchau para minha mãe. Né? E validando que ele fez o comportamento. Todo comportamento que eu vou ensinar, só me lembrando para vocês, eu tenho uma pista, né, que é chamado de antecedente. Eu tenho um comportamento da criança, qual eu posso auxiliá-lo, né, a realizar, e eu tenho a consequência reforçadora. Então, eu tenho que valorizar a, o comportamento que ele emitiu, ainda que seja com a minha ajuda, tá certo? Hum,
Coloquei para esse cliente também imitações com objeto, tá? Uma criança que ele vem adquirindo é, imitações, ó, algumas imitações, e eu quero ampliar isso, tá? Por quê? A imitação é muito importante, gente. A nossa fala, ela acontece, né, por imitação. Então, a criança olha o movimento da sua boca e tenta imitar. Para isso, tem que garantir a atenção dela. E ela tem que ter, eu tenho que passar corretamente o que eu quero dessa criança. Então, que imitação eu quero naquele momento. E para esses pais, eu passei a imitação de movimentos orofaciais. Então, eu vou estar com a minha criança. Que pode ser na hora da utilização do carro, tá? Ou no espelho do seu olho. Tem muitos guarda-roupas aí que tem um espelho na porta, facilita também. Às vezes a criança está ali, na frente do espelho, e às vezes ela já faz alguma coisa, vamos supor que ela chega e ele abre a boca. Você sabe o que eu faço quando era criança aqui? Eu vou abrir a boca junto com ela. Ah, às vezes ele vai sorrir, porque eu estou fazendo do jeito dele. O modelo dele me segue primeiro o interesse da criança. Então, você está aqui só olhando, eu, você lá, vou estar desancar, né? Daí eu vou voltar. Aí, eu vou sugerir uma variação. É, mostro a minha língua e vejo se ele faz, se ele tenta fazer, né? Eu faço uma, faço duas. E eu posso convidar a criança para fazer, né? Mostra sua língua assim, ó. Às vezes a criança olha, eu não tenho muito. Eu, planejamento cultural, não entendo o que está sendo feito. Então, a imitação, eu posso começar com instrução. De início, instrução, para entender o que eu estou fazendo. E nas outras vezes, eu consigo, nessa minha elite, né? Eu falo assim, faz assim, né? Ele tem o cérebro, ele tem que entender o que eu estou fazendo, o que eu estou criando. É diferente do caminho. Quando eu dou uma instrução, eu estou dizendo o que é para fazer. E quando estou convidando uma criança a militar, eu não estou, e eu dou a instrução, eu já estou dizendo, eu dou a instrução primeiro, né? Ah, ela já pegou a instrução, vou mostrar a língua. Na outra vez eu vou deixar ela calcular, depois explicar o que é para ser feito. Eu mostrei a língua e falei, faz você. E contei. Vou cadê a sua língua? Vai para a criança tentar fazer. E aí eu falo isso, muito bem, né? Faço uma algazarra com a criança, que é bem importante. Sempre a gente valorizar. Sempre nesse sentido, tá? Eu gostaria de falar também da relação do tchau. As crianças têm dificuldade com o movimento do tchau, né? De fazer isso aqui. Faz de conta que isso aqui é o box do seu banheiro. E eu posso treinar esse movimento, né? Então, tchau, passando espuma aqui para fazer isso aqui, faço mãos. Tá? Brincar, brincadeira bem sensorial. Eu treino o movimento que eu quero usar posteriormente para dar o tchau. Outro objetivo que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é em relação a mostrar objetos, né, que eu trabalho com essa criança. Ele já tem um nível de compreensão de entregar um objeto, então quando a mãe dele fala da traz, né, um objeto para a mãe. E agora eu trabalho com comunicação assertiva dessa criança, né? Que é ver se ele compreende a questão de agrupar a imagem ao objeto. Então, eu tenho aqui a imagem do meu Fernando do McQueen, e eu posso imprimir, ou posso mostrar no celular mesmo para a criança. Cadê esse? Tá. Vou ver se ele acha no ambiente aqui. E aí, quando ele encontrar, né, eu vou poder valorizar ele. Ele traz o carro para mim. Eu, muito bem, você achou o carro. Né? Esse tipo de, de objetivo trabalha a compreensão da criança. Veja o quanto ela está compreendendo esse ambiente. Tá?
O objetivo que eu trouxe do meu cliente também é que a criança possa comer de forma autônoma. Planejamento com esse objetivo é muito, eu não vejo que os pais. Não, ele não come sozinho. Então, eu preciso de um planejamento para isso acontecer. Essa criança, ela está interessada na refeição, porque se essa criança não está interessada naquele alimento, você vai oferecer, vai ser difícil se trabalhar esse objetivo. Então, regra número 1, ele tem que estar com fome. E a regra número 2, ele tem que estar interessado naquele alimento que você vai apresentar. Feito isso, eu preciso garantir também e compreender se o meu filho tem competências motoras para estar utilizando, né, a colher. Então, eu vou aqui, o objetivo do aqui para a gente. Eu quero que ele, né, se alimente sozinho. Sendo cadeirão, tá? Eu acho mais fácil quando eu vou por trás da criança. Faz de conta que a minha criança está no cadeirão. Opa. Ele está interessado nessa comida. Eu preciso fazer, né, que no pequeno, e pode pegar essa colherzinha e levar até a boca, tá certo? E eu não preciso segurar muito firme nessa mão. Posso ser seguro, né? E aí eu posso jogar aqui, ó, e só direciono. É. Mas eu pego aqui na colher, de forma que chega até a boca. E o peixe também dá para fazer. O peixe também dá. Mas lembrando que ele precisa estar interessado, né, nesse alimento que você está oferecendo. É muito difícil a gente treinar esse objetivo se a criança não está com fome e não está interessado na comida. Tá? Uma maneira também que você pode estar treinando esse movimento no dia a dia é brincar, né, com essa piaria cinética. Então, eu tenho aqui os potinhos, eu posso brincar, né? A gente chama potinho, né? E é bem sensorial, gente. Eu gosto de um monte de material sensorial. Então, esse movimento, gente, eu posso vir aqui, concorda que é o mesmo que eu vou fazer aqui? Então, é uma maneira de eu treinar o movimento sem necessariamente a criança estar comendo. Eu penso sempre numa habilidade, não só na autonomia, mas eu penso na habilidade pré-requisito para a conquista da autonomia. E uma delas, dessas questões, é motor, treinamento motor. Eu preciso garantir que minha criança consiga realizar as atividades e que ela tenha competência para fazer isso. Então, a gente treina essas competências, a gente treina esses pré-requisitos para que ela atinja aquele objetivo. Quero mostrar hoje também uma, uma habilidade bem interessante, que é a criança vocalizar com intenção dentro de uma brincadeira de cortina sensório social. Esse meu cliente, especificamente, ele faz atividades muito divertidas com a criança, muito mesmo. Eu vou falar que eu contrataria esse pai aqui para aqui, de tão divertido que ele consegue fazer com que o menino ele vocalize com intenção. Então, ele às vezes pega, hoje eu uso atuais, mas ele pega o cobertor, coloca a criança aqui, ó, né? E a criança de frente a ele. Aí ele levanta, balança, 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 aí ele para. Aí a criança fica algo praticamente aqui. Porque a gente começou, na verdade, com apenas olhar. A criança olhava e ele continuava a balançar a criança. Aí ele parava. Aí ele chamava. Joaquim. Aí Joaquim olhava, balançava. E hoje em dia a gente está incentivando que a criança fale o já, de forma intencional. Então, ele balança, 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 parou, um, dois, três e... Aí já, aí ele balança de novo, né? Balança, parou. Um, dois, três e... Aí se a criança fala que já veio antes de eu terminar de contar,
Aí balança mais forte. Já! E assim, gente, esse menino tem apresentado muitas vocalizações de forma intencional, de querer comunicar com o pai, de estar sorrindo com o pai. Eu tenho um clientinho que foi meu cliente há algum tempo atrás, e ele vocalizava o tempo todo sem função, o dia inteiro ele ficava aí. E eu pensei, eu preciso dar uma funcionalidade para esse, né, para ele ganhar alguma coisa no ambiente. E aí está a grande sacada. A criança, ela vocaliza aleatoriamente. Então, a criança, ela vocaliza sem intenção. E eu não estou falando de criança autista, estou falando de crianças no geral. O bebê nasce, ele tem essa competência de ficar fazendo vocalizações. E elas não são intencionais. Quando a criança ela balbuciando, não, 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 sem autismo. Aí aparece a mãe, nem é. Ele falou mamãe por acaso, e a mãe entendeu que ele estava chamando ela, porque é uma aproximação, e validou. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho um acidente da criança, né? Um comportamento, na verdade, da criança, de ficar mamãe, e uma consequência que reforçou aquele mamãe. E nesse momento, que ela reforçou esse mamãe aparecendo, fazendo maior algazarra com a criança, é nesse momento que ela ensinou a criança a usar o pronome de forma intencional. E aí, voltando no exemplo do meu clientinho que eu tive aqui. Ele falava aí, e a gente inventou que era o I do Piuí. E era o trenzinho, ele falava I, Piuí, e puxava. Aí ele falava I, aí ele puxava. Esse foi o primeiro som que esse menino começou a emitir, conforme ensinou. Passado algum tempo, ele não estava mais fazendo I sem função. Ele pegava o cobertor para a gente brincar de piuí com ele. E, posteriormente, ele começou a fazer outros sons, né? O da, o já, né? O som do cachorro. Ele começou a fazer outros sons com a intenção. É um processo. A gente sempre tem que pensar. Com crianças autistas, e esse menino, esse plano de intervenção aqui, ele precisa muito social, então preciso de muito algazarra com ele, de objetivos que trabalhem no social, para que ele tenha interesse em interagir com adulto, para que diminua os comportamentos repetitivos, para que ele ganhe repertório de brincadeira. Então, preciso trabalhar o social, porque ele olhe para esse pai, essa mãe e comece a aprender sobre as coisas, sobre o ambiente, sobre a comunicação. Por isso é tão importante eu fazer, eu sempre começar com objetivos sociais, né? A intervenção precoce, principalmente em Denver, ele valoriza isso. Né? A gente trabalha também habilidades cognitivas, como eu mostrei aqui, uma foto do carro para ele procurar é, aqui no ambiente, né? Para ver se ele está compreendendo. Eu passei com esse pai também, jogar a fraldinha no lixo. Eu trabalhei com esse pai, eu passei com esse pai vestir a roupinha também, tirar a roupinha com a ajuda. Eu passei isso na última aula, mas vou reprisar. Então, eu preciso ajudar minha criança de início, né? Você está vestindo o short, você vai vestir o short até aqui e vira aqui por trás e fala, puxa o short, sobe o short. E ajudar ele a fazer, né? Que isso, essa autonomia também envolve planejamento motor, né? E o cognitivo, de seguir a instrução. Agora é se vestir, veste o short, tá certo? Para finalizar a áudio, eu também faria uma, quero fazer uma acréscimo. Esse meu menino, ele é bem rígido. Ele mostrado ele controlar aquele material, controlar a brincadeira, manipular os objetos, né? E ter o controle total do material. Então, o que que eu orientei o pai dele? Né? Tem uma brincadeira bem legal lá,
Eles têm umas placas, não são iguais a essas, mas ele coloca em ordem, sempre na mesma hora. Eles põem as placas lá e pulam falando as flores, né? O que eu orientei esse pai a fazer? Trocar a ordem das placas, né? Essa criança não acostume com a mesma hora. Eu preciso, desde o início, trabalhar o cérebro dessa criança para que aceite variação. E também tomar aquilo na brincadeira. Então, a gente troca a ordem, né, das vaquinhas que eles vão pular. E o pai também vai pular em cima das placas, né? E eles pulam pelas placas, falando das flores, é bem legal. E a gente inverte também a ordem das placas. Talvez seu filho tenha a mania de colocar tudo sempre no mesmo lugar, na mesma ordem, enfileirar objetos. Mas eu convido a você a participar desse turno com ele, tomar a sua vez. Você pode começar enfileirando do jeito que ele está fazendo. Você pode fazer da forma que ele está fazendo. Mas depois você vai entrando na brincadeira, vai trocando de. Vai trocando de lugar. A gente tem um problema na internet aqui. Voltou. Depois você vai tomando seu turno na brincadeira e vai trocando os objetos de lugar. Vai trazendo variação para a brincadeira. Vai convidando o teu filho a fazer do seu jeito. É muito comum que as crianças autistas sejam muito rígidas. Então, a gente, desde o início, já trabalha esse tipo de comportamento, fazendo uma dessensibilização. O que é isso? É você inserindo aos poucos esse tipo de estímulo. Tá certo? Eu gostaria de dizer que quem está aqui, agradecer, né, por estar me acompanhando. Você possa indicar esse canal para as outras pessoas que precisam. Agradecer quem já está inserido aqui, quem fez a inscrição na imersão no dia 11 de abril, tá? Que eu farei uma imersão para você e construir junto com você um plano de intervenção. Nós vamos trabalhar juntos no dia 11 de abril. Nós passamos o dia inteiro tirando dúvidas, trabalhando juntos, ao vivo, e faço um convite para você que ainda não se inscreveu. Se inscreva, participe, convide um amigo, tá certo? Muito obrigada por hoje e quarta que vem teremos uma outra aula aí no mesmo horário. Boa semana, pessoal.